Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que para que você está assistindo esse vídeo aqui. E aí, tudo certo? Para quem não me conhece, sou o João Pedro, um dos técnicos aqui da GTEC, tá? Trabalho aqui na unidade de Barueri. E hoje eu vou mostrar para vocês aí mais um pouco da nossa rotina, tentar consertar mais o equipamento aí, beleza? Mas antes de falar sobre o equipamento, já sabem o que fazer, se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho para receber as notificações e comentem o vídeo, beleza? Então vamos lá. Hoje eu estou com esse notebook Acer Nitro, tá? Já é um dos últimos modelos Nitro, né? Já é um notebook bem bonito, certo? Aqui ele já conta com um i5 de nona geração, tá? A gente tem aqui também uma GTX, que eu não sei o modelo, tá? Tá sem o adesivo aqui, beleza? Só vou saber se eu conseguir consertar ele, certo? O cliente mandou esse equipamento pra gente aqui, relatando que a placa mãe está em curto, certo? Então, vamos fazer um teste básico aí. Tá? Na bateria ele não está nem ligando, certo? E aqui configurei minha fonte assimétrica para 19 volts e meio. Então eu coloquei com o rabicho da Acer. Vamos plugar aqui. Ó que interessante. Foca aqui para mim, Carol. Aqui a gente tem 19 volts e meio, né? E não temos nada aqui de consumo de corrente. Assim que eu plugo a fonte, a tensão abaixa para 3 volts e a corrente vai lá para mais de 4 amperes. Tá? Então a gente tem um curto aqui, mais especificamente na linha de 19 volts. Né? A gente tem um curto na entrada do equipamento. Beleza? Então vou fazer a desmontagem aí. A gente estava certo referente ao relato que ele passou para a gente. A placa realmente está em curto. Agora eu vou, provavelmente quando você coloca a fonte, né? A fonte original do equipamento geralmente tem um LED, né? Quando você pluga na tomada, o LED acende, certo? E em casos de curto, assim que você pluga a fonte no equipamento, a fonte vai desarmar, a fonte vai apagar o LED, indicando que a gente está tendo um retorno da placa, né? E por isso a fonte desarma como proteção, beleza? Vou fazer a desmontagem e vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nesse equipamento que está matando esses 19 volts. A placa desmontada aqui já, tá? Pela GPU dá pra ver que é uma 1650 provavelmente, tá? Aqui no caso eu vou plugar a fonte, tá? E com a câmera térmica a gente vai monitorar o que está superaquecendo aqui, certo? Então vamos lá, pluguei a fonte, consumo alto de corrente e a gente tem essa região aqui superaquecendo, certo? Vou tirar aqui, ó. Parou de aquecer. Ele está dissipando o calor. Então aqui ele está indicando que a gente tem uma falha nesses dois MOSFETs aqui, tá? Só que é aí que está a pegadinha, tá? Se a pessoa não souber analisar, ela vai arrancar esses dois MOSFETs, trocar e não vai resolver o curto, tá? O que a gente faz no caso? Eu posso ver aqui o seguinte, que o curto ele está depois dos MOSFETs, certo? Se eu medir aqui, olha o valor que eu tenho depois dos MOSFETs. Se eu unir minhas pontas aqui, ó, então eu tenho o curto depois deles, certo? Então eu injetar tensão pelo DC Jack aqui não vai adiantar, tá? Não vai me mostrar o que realmente está em curto. Nesse caso, o que a gente faz? Eu vou remover um dos MOSFETs, vou abaixar a tensão aqui da minha fonte assimétrica e aí eu vou injetar tensão direto na placa, porque aí sim eu vou localizar o verdadeiro culpado de estar ocasionando esse curto aqui, beleza? Então vou fazer o seguinte, não vou mostrar a remoção do MOSFET, vou fazer a remoção aqui rapidão. Vou preparar a fonte assimétrica e a gente já volta injetando tensão direto na placa para ver se a gente encontra o causador do problema. Vai. Bom, gente, eu fiz a remoção aqui do MOSFET, tá? Ele está aqui, eu isolei o circuito, tanto que eu não tenho mais curto aqui no 19 volts, tá? Eu posso medir aqui usando o multímetro, sem precisar usar a fonte assimétrica. Se eu medir aqui, ó, já não tem mais curto, tá? Então se eu plugar a fonte assimétrica utilizando o DC Jack aqui, não vai aquecer nada.
Porém aqui continua tendo curto, certo? Então eu configurei a fonte lá para colocar 1,5 volt aqui, tá bom? Vou aterrar aqui uma ponta dela e vou injetar tensão. Tem um consumo alto lá, quase 5 amperes, né? Percebam o seguinte, aqui ele vai aquecer, né? Porque tem uma corrente muito alta passando, que é onde eu estou injetando tensão, usando aqui a minha ferramenta, né? A sonda. Mas, se eu olhar aqui, ó, eu tenho um componente aquecendo nessa região, certo? Nesse caso aqui, é nessa região aqui. Só que não são esses capacitores, então eu estou desconfiado que seja do outro lado da placa. Tá? Ó, removi aqui a alimentação, na hora parou de aquecer o componente. Se eu injetar novamente, olha lá. Certo? Então agora eu vou sair à procura desse componente aí e a gente já volta para ver se eu encontrei ele ou não. Bom, gente, ó, dando continuidade aqui com a tentativa de reparo, tá? Esse daqui me deu muito trabalho, tá? Por quê? Vocês viram aí que eu tinha um curto, eu isolei o curto na linha 19 e, meu, injetava tensão, aquecia um setor aqui totalmente diferente, né? Um setor que eu analisava o setor e não encontrava nada com defeito. E aí o que eu fiz? Eu fui isolando os setores, tá? Eu tô com o esquema elétrico e o board view abertos aqui. E aí eu fui isolando os setores aqui, ó. Eu fui jogando as bobinas pro lado, tá? Bobina pro lado também. Aqui eu peguei 2 resistores shunt aqui, peguei e isolei eles, tá? Até que eu cheguei a essa linha curta, tá? Vocês podem ver aqui também, ó. Eu tirei PWM, tirei 2 DRMOS aqui, ergui as bobinas aqui da GPU, tá? E no final das contas, o defeito estava nesse cara aqui. Vou te mostrar aqui. Ó, cheguei a tirar 3 capacitores aqui. Pra vocês terem uma ideia, eu usei a minha fonte assimétrica. Ela batia 5 A, não acusava nada com defeito. Usei o short killer aqui, limitei ele a 10 A, bateu 12 A e nada acusava. Até que eu cheguei a esse capacitor aqui, ó, que é, deixa eu ver uma função pra quem pegar. Esse cara aqui, vou mostrar o microscópio aqui. Esse cara aqui, ele não estava rachado nem nada, não estava trincado, rachado nem nada, só que ele estava em curto total. Ele estava jogando 19 volts por terra. Só que nesse caso aqui não era o componente que estava esquentando, a placa esquentava, que parecia que o problema estava na trilha da placa, pelo desenho que ela formava na nossa câmera térmica. Agora se eu medir aqui, ó, vou pegar aí? Dá sim. Desse lado aqui. Não, esse aqui é o valor do meu multímetro em curto, né? Agora se eu medir aqui a linha, vou tirar aqui uma ponta. Ó, eu tenho uma impedância aí de 5 mega ohms, então uma impedância altíssima, certo? Ou seja, o curto foi removido, tá? Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou voltar os DRMOS para o lugar, vou soldar a bobina aqui de volta, né, as bobinas aqui do VRM da GPU dedicada, vou voltar o PWM, esses componentes que eu isolei, né, as bobinas, os resistores, eu vou voltar tudo no lugar e aí eu vou trocar esse capacitor aí que estava em curto, certo? E aí a gente vai fazer o teste para ver se esse equipamento vai ligar, beleza? Bom, gente, é só para mostrar para vocês aqui, já fiz a reposição dos componentes, tá? Os DRMOS que estavam fora, né? Já fiz a reposição. PWM também, né? Deixa eu ver aqui. Ó, aqui também, né? Todos os resistores e bobinas que eu acabei removendo do lugar para isolar o curto. E fiz a troca do capacitor aqui. Vou mostrar aqui no microscópio. É esse cara aqui, ó. Fiz a troca dele, né? Fiz a reposição também do MOSFET de entrada que eu tinha tirado,
Ou seja, eu já voltei todos os componentes da placa e corrigi, né, o capacitor que estava em curto. Tá? O capacitor que estava em curto está aqui ainda. Aqui. Certo? E agora eu vou fazer a montagem do equipamento e vamos cruzar os dedos aí para ver se ele liga. Eu vou trocar essa pasta térmica aqui também, deixar tudo no jeito já. E aí a gente monta aquele pré-montado para fazer o primeiro teste para ver se vai voltar a vir. Já montei o equipamento, tá? Não conectei a bateria nem nada. Estou com minha fonte assimétrica aqui em 19 volts e meio. Vamos plugar aqui. Ó, não tem mais curto, tá? A fonte não houve nenhum consumo, nenhuma variação nela. Vamos tentar ligar ele aí. Ó, ligou e desligou, vocês viram, né? Deixa eu ver se vai ligar de novo. Ó, ligou, consumo de 1 ampere, quase 1 ampere e meio praticamente, tá? Como ele estava sem a bateria de CMOS, provavelmente ele vai reiniciar aí algumas vezes, tá? Vamos ficar de olho aqui no consumo. Ó, desligou. Você vai ligar de novo. Ó, ligou novamente. É comum da Acer, tá? Não só Acer, Dell, também Samsung. Quando você ou reescreve a BIOS ou você desconecta a bateria de CMOS e conecta novamente, o equipamento vai reiniciar umas 3, 4 vezes até ele subir até ele funcionar, né? Ó, mesma coisa, ó, ligou e desligou. Você vai ligar e se manter. Ó, ligou. Consumo de 1 ampere e pouco. Ó, 3 ampere quase. E deu vídeo. Vou entrar sobre o sistema do cliente aí, ó. Beleza. Vou tirar a luz aqui. Ó, usuário do cliente. Certo? Então agora eu vou finalizar a montagem dele. Vou plugar a bateria. Eu não consigo usar minha fonte nesse equipamento com a bateria dele conectada, porque esse equipamento ele demanda 7 A de corrente, tá? E o máximo que minha fonte assimétrica aguenta são 5 amperes. Então se eu deixar minha fonte assimétrica nele, vai começar a estralar a fonte e vai ficar perdendo comunicação com a fonte, tá? Então eu vou montar ele. Acho que o cliente mandou a fonte original, tá? Então eu vou utilizar a fonte original dele para teste, tá? Então ao acabar de montar a gente já volta com a finalização do equipamento. Bom, gente, já tá o equipamento aqui funcionando, tá? Acabei de montar ele. Agora estou instalando aí os aplicativos que a gente usa para fazer teste de performance, né? Para ver se ele está apto aí para ser enviado para o cliente reparado, beleza? Mas vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Vocês viram aí que ele chegou pra gente em curto, tá? Tava totalmente morto aí. E vocês viram que um capacitorzinho de nada, por assim dizer, causa no equipamento, né? E a análise foi bem complicada pelo fato do capacitor estar totalmente em curto. Então a câmera térmica estava ajudando a gente a localizar a região que o componente danificado estava, mas não precisamente, né? Porque a corrente que a gente via, a corrente alta, né, do short killer, estava passando nas camadas da PCB. Então a gente teve que bater o multímetro, né? Analisar com o multímetro, o esquema elétrico, o board view, até chegar nele, beleza? Mas tá aí, finalizado, funcionando. Agora é pro teste final, beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Mais um pra conta aí. Não esqueçam de se inscreverem no canal da GTEC, tá? Ativem o sininho aí para receber as notificações. Deem like no vídeo, comenta. Quer ver equipamento? Tem o site lá, tá? Você vai falar com a versão robô do Getúlio, então 0800 também no site. Tem a fila de cada unidade, então envia equipamento aí para a unidade mais próxima de você, ou que estiver com a fila mais tranquila, tá? De preferência manda pra gente aqui da unidade de Barueri, certo? E é isso aí, acho que eu já falei tudo. Deixar ele em teste agora, partir pro próximo. E ao cliente, muito obrigado pela confiança, tá? Vai assistir o vídeo aí. E provavelmente quando ele assistir o vídeo, já vai estar com o equipamento em casa funcionando, beleza? Pessoal, valeu aí, falou, fui, até a próxima.